Pai, obrigado por essa noite, obrigado por estarmos aqui. E Pai, eu oro a palavra que Paulo orou à igreja de Éfeso, pedindo que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento e entendimento de quem o Senhor é. Deus, abre a nossa mente para entender e abre os olhos do nosso coração para que tenhamos clareza das Tuas verdades, Deus. Não venhamos ser confundidos e que possamos viver aquilo que o Senhor deseja de nós por meio do entendimento, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, hoje nós vamos iniciar uma nova série, agora sim, vocês podem colocar. E eu disse, até fiz um videozinho agora à tarde no Instagram, e eu quero dizer algo para você, irmão. Esse assunto, já vamos falar sobre ele, tudo que nós vamos falar a partir de hoje, nos próximos domingos, porque a série vai ser vários domingos e eu vou com bastante calma, posso ouvir amém? Eu quero que você entenda algumas realidades, então eu vou com calma. E eu digo, irmão, que essa realidade, ela muda a sua vida. Se você entender tudo que nós vamos tratar aqui, não só hoje é só uma introdução, na verdade, não vamos conseguir falar quase nada, mas isso muda a nossa vida. Alguns dilemas que o ser humano tem no coração, eles são sanados quando você entende esse tema. Você consegue ler o que está escrito aqui? Eu sei que a fonte é meio estranha, mas você consegue ler? Igreja gloriosa. Nós vamos falar a respeito de igreja. Nossa igreja vai mudar. Se acalma. Você vai entender o porquê. Nessa noite você já vai sair com alguma clareza. Mas eu digo, irmão, que se você entender isso, dilemas como, por exemplo, cara, não sei para onde que minha vida está indo. Não sei o que eu devo fazer. Estou meio perdido. Quando você entende a gloriosa igreja de Jesus, você tem uma clareza a respeito da vida e da tua vida em Deus. Eu tenho certeza que se você entender essas realidades e se esforçar para entender, você pode ser levado em Deus ao novo estágio na vida da fé. De coração mesmo, irmão. Porque nós vamos falar que é muito profundo e é muito prático. E eu acho que dos assuntos que eu falo, esse está no top 3. E hoje eu estava de tarde orando, lendo, e eu fico muito tocado. Espero que eu tenha a capacidade em Deus de falar tudo aquilo que a Bíblia nos mostra. É claro que nós não conseguimos falar tudo, entender tudo, mas que o Senhor nos dê graça nessa noite. Posso ouvir um amém? Então nós vamos começar uma série a respeito da igreja. Repita assim comigo: da eclésia, do carral, da igreja, da church. Nós vamos falar a respeito de um assunto que está no centro das Escrituras, a igreja de Jesus. Vamos lá então. Quando nós falamos de igreja, até quando eu coloco o assunto, eu sei que muitos de nós podem olhar e pensar, cara, igreja. Todo mundo já foi na igreja, vocês todos aqui, porque vocês estão numa igreja agora. Mas nós estamos numa nação brasileira. O Brasil é uma nação cristã. Cristã e muito religiosa, você concorda comigo? Todo mundo, em algum momento da vida, tem algum contato, por menor que seja, com religião. E religião cristã. Ao decorrer da vida, as pessoas elas vão fazendo as suas escolhas, vão abraçando as suas filosofias de vida. Mas eu acredito que todo brasileiro tem um contato em algum momento com a religião cristã e conhece e tem algum contato com a igreja. Mas isso não é o suficiente para nos fazer entender igreja. E por conta dessa nação evangélica, cristã, católica que a gente está, existe um grande menosprezo sobre a igreja no Brasil. Igreja é um assunto que tem se tornado um tanto quanto banal na vida do brasileiro. É uma coisa assim meio que, por exemplo, eu vou na igreja quando eu quero, eu vou na igreja se eu posso. Tem um stories que eu odeio. Se você já fez, não se sinta ofendido, mas eu odeio. E agora você acho que não vai fazer mais. É aquele stories assim, dia de agradecer. Eu odeio ele, porque isso faz da igreja um pedacinho pequenininho da sua vidinha. Tipo assim, eu só vou lá porque dá até vergonha tanta coisa que Deus faz pra mim, né? Troquei de carro, o trabalho tá indo bem, casa tá boa, os filhos estão bem. Vou dar uma agradecida, né? Acho que é o mínimo que eu posso fazer. E a gente acha que isso é igreja. E nós vamos entender nessa série o que é a igreja e a grandeza, profundidade e relevância que a igreja tem no processo da obra da redenção, que é o assunto mais importante da vida. Posso ouvir um amém? Qual é o assunto mais importante da vida? A obra da redenção, como Deus salva o homem. E no centro desse assunto está a igreja. Posso ouvir um amém até aqui?
Então, nós não conhecemos. Sério? Então, estamos tendo problemas? Estamos tendo, né? Pela tua carinha, já vi que estamos. Glória a Deus. Ah, não chamou o Jasso? Acho que não, né? Eu já tinha chamado o Jasso. Deixa eu tomar uma água depois dessa. Então, irmão, vamos entender um pouco sobre igreja. Vamos entender um pouco sobre essa realidade. Fique comigo e me dê de muito presente a sua atenção. Deixa eu contar uma historinha para começar. Essa história é da seguinte maneira. Imagine comigo que um homem está numa embarcação, numa viagem a barco, largado no oceano. A última vez que eu preguei sobre igreja, eu contei essa história e vou contar de novo. E esse homem está indo, e esse homem conhece um cristão, um cara de igreja, um cara crente, um cara que crê em Jesus Cristo. E esse cara tem uma Bíblia. E aí esse cara prega um pouco para ele, eles têm uma conversa, mas logo depois a embarcação sofre um acidente, né? Um naufrágio. E esse homem, ele é o único que sobrevive desse acidente. E ele e a Bíblia que aquele homem tinha fica com ele. Ele fica com essa Bíblia. Esse homem nunca teve contato com o cristianismo, nunca. Ele não conhecia, não sabia quem era Jesus, não sabia nada daquilo. O único contato foi aquela Bíblia e aquele pouco conhecimento que ele teve com aquele companheiro de viagem. Esse barco afunda, esse homem se salva junto com essa Bíblia e ele fica em uma ilha deserta, abandonado lá, ele e uma Bíblia. Tipo aquele filme lá da Lagoa Azul. Não, mas tem a Lagoa Azul também, não tem? Tipo esses filmes aí. E o homem fica lá. É que é um casal, né? Esse é o maluco lá é sozinho, o Tom Hanks. Aí o cara fica lá e ele começa a ler a Bíblia. Ele começa a ler o Novo Testamento, ele vai lendo. E lá no meio de tudo isso tem um assunto que é muito falado lá. A tal da igreja. E Paulo de igreja para lá, e Pedro com igreja para cá, e Jesus fala da edificarei minha igreja. E não sei o que lá. E esse cara vai lendo. E ele vai mergulhando nessa leitura. Cara, que coisa legal. Essa tal de igreja. E ele vai lendo, até que um dia, para a glória de Deus, esse homem é resgatado dessa ilha. E ele é levado novamente para uma sociedade, e ele é levado para uma nação cristã, onde a igreja é muito comum. E aí ele é recuperado, aquela alegria de voltar à sociedade e tudo mais. E ele fala, cara, agora eu quero conhecer a tal da igreja. Mano, olha que coisa mais linda que eu li. Agora eu vou poder ver a tal da igreja, viver aquilo ali que está escrito. E esse homem está no Brasil, em União da Vitória, porque foi lá que trouxeram o coitadinho. E esse homem é largado aqui. E até que ele consegue achar, domingo, 19 horas, uma igreja. E ele já entra nessa igreja. A pergunta que eu faço para você: o que esse homem encontra é igual o que ele leu naquela escritura, naquele livro, nas Sagradas Letras? É a mesma coisa? Ou é um pouco diferente? Ele seria satisfeito com o que ele encontraria aqui? Ou ele ficaria meio... achei que era melhor, assim. O que você acha? Pensa aí. Talvez você não tenha uma resposta. Porque você fala, Davi, vou confessar para você, eu não sei muito o que a Bíblia fala sobre igreja. Então eu não sei o que esse cara leu. Aí eu te aconselho a ler para você descobrir. Mas eu te ajudo na resposta dizendo que eu acredito que não. Na maioria das igrejas. E eu incluo essa aqui. Eu acho que eu estou quase tirando ela desse assunto. Sério mesmo, para a glória de Deus. Por alguns aspectos que Deus tem nos dado. Uma graça que Deus tem nos dado. Só que a primeira vez que eu falo isso pelo que eu vou falar agora. A primeira vez que eu preguei sobre igreja, eu contei essa mesma história. E eu falei, aqui ia ser uma decepção para esse cara. E hoje eu acho que já não ia decepcionar tanto. Vocês não concordam comigo? Eu acho, minha opinião, como pastor, né? Mas eu acho que decepcionaria. Eu acho que ele ia falar, não sei se era bem isso. Porque de fato, irmão, o que nós conhecemos de igreja não é tão próximo assim do que a Bíblia fala de igreja. Então vamos juntos entender hoje e dos próximos domingos sobre o que é a igreja. Sobre o que a Bíblia fala sobre igreja. Então vamos lá. Antes de a gente descobrir o que é a igreja, deixa eu falar para você que isso já vai abrir um pouco o teu entendimento. O que não é igreja. O que não é igreja vai ajudar você a saber o que é igreja. Amém? Então vamos lá. Primeiro ponto sobre o que não é igreja. Igreja não é um prédio. Isso aqui não é igreja. Amém? Qualquer pessoa lá fora que não é cristã, ou assim, que não frequenta uma igreja, você falar para ela sobre igreja, o que ela vai pensar? Que é um espaço, que é um lugar, que é um prédio. Por exemplo, aqui é a Confins. Não, aqui não é a Confins. Isso aqui não é igreja. Eu posso ouvir um amém? É até triste essa realidade, porque eu faço as artezinhas, coisa arada aí para a igreja,
E aí eu coloco lá no site de bancos de imagem, igreja, o que aparece? O que aparece? Belíssimas catedrais da Europa, é o que mais aparece. E é claro, é pelo conceito que se criou, mas no coração cristão de cada um de nós temos que entender que igreja não é um prédio. Irmão, deixa eu ensinar uma coisa para você. Eu sei que alguns de vocês fazem, porque eu convivo com vocês, mas a partir de hoje você começa a mudar. Irmão, isso aqui não é altar, cara. Posso ouvir um amém? Não é altar. Isso aqui fui eu, Jácio e o Felipe que fizemos. Você acha que nós fazemos um altar? Vai dar umas balançadas aqui, nem ela é grande coisa. Colocamos o carpê aqui, ficamos chapados com a cola. Pior que ficamos, irmão, pecamos. Ficamos, né? Nossa, cara. Né, João? O João estava nessa também. Que tribulação. Meu Jesus. Isso aqui não é altar, irmão. Isso aqui é um tablado. Uma plataforma, chame do que você quiser. Mas não chame de altar. Porque isso aqui não é uma igreja. Posso ouvir um amém? Isso aqui é um espaço que nós precisamos para desenvolvermos algumas coisas em relação à igreja. Posso ouvir um amém? Eu sei que você não vai mudar isso amanhã falando, eu vou na igreja. Eu falo em casa. De falar, onde você está indo? Eu vou ali na igreja e já volto. É o nosso costume. Mas que nós tenhamos o entendimento de que igreja não é um espaço. Posso ouvir um amém? Igreja não é um prédio. A igreja também, mesmo junto disso, ela não é um lugar que eu vou. Eu não vou à igreja. Junto já do prédio, eu já puxo essa. Eu não vou à igreja. Repita assim comigo. Eu não vou à igreja. Amém? Você já vai entender o porquê. A igreja não é um lugar que eu vou. Domingo o que você faz? Eu vou na igreja. E os outros dias? Não tenho nada a ver com ela. Não funciona bem assim. Posso ouvir o amém até aqui? Eu não vou à igreja. Terceiro ponto. Esse aqui é famoso. A igreja, repita assim comigo. A igreja não é um hospital. Ok? A igreja não é um hospital. Eu sei que essa frase é muito famosa, mas ela está errada. Por quê, irmão? Porque quem aqui gosta de hospital? Eu odeio hospital, né? Mais que a maioria. Tenho probleminhas com aquele cheirinho lá, já passo mal, as pernas balançam, sou louco de fresco, né? Vou lá, já fico mal. Mas quem gosta do hospital? Ninguém gosta. Quem vai para o hospital e pensa, nossa, vou para o hospital, eles vão me tratar e, cara, quero ficar lá pro resto da minha vida. Oh, coisa boa. Meu resort de férias. Você não vê a hora de sair dali, por mais que aquilo te faça bem. Se nós entendermos a igreja como um hospital, você vai pensar assim, eu vou, eu recebo o que eu quero e eu vou embora. Sim ou não? E esse é o conceito da maioria de nós em relação à igreja. Mas a igreja não é isso, porque ela não é um hospital. Eu não venho para receber uma cura e ir para casa. Existe cura na igreja? Sim, mas você não vai embora depois da cura. Por isso que ela não é um hospital. Eu posso ouvir um amém? Próximo ponto. A igreja, esse aqui é bem legal também. A igreja não é um elevador. Quem conhece essa? Quem conhece essa? Vou saber que vai ficar engraçado. Conhece essa? Lembra? Eu falei isso aí já. A igreja não é um elevador. O que é um elevador? É um lugar com um monte de gente junta que não está afim de se relacionar, conversar e saber quem é o outro. Só que todos têm o mesmo objetivo. Nós queremos subir. A igreja não é um elevador. Amém? Nós não estamos aqui, eu quero subir, mas eu não estou nem aí para você. Não. A igreja não é um elevador. O nosso objetivo não é subir, até porque, né? Enfim, tem muitas teologias em relação a isso. Mas, muito pela questão de que nós não estamos parados aqui sem se relacionar. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, mas deixa eu já adiantar para você. Quando nós falamos de igreja... Não, deixa quieto, você não vai dar nada. Igreja não é um elevador, amém? Igreja não é um ponto de pregação. Para muitos, a igreja é uma realidade apenas por causa da pregação. Eu vou na igreja ouvir uma palavra. Errado! Tem palavra na igreja? Tem pregação na igreja? É importante? Sim, tudo sim. Mas a igreja não é um ponto de pregação, ela é muito mais do que isso. Por isso que nós temos que romper com essa realidade. Eu vou na igreja, eu estou precisando de uma palavra. Está errado, está fraco. Você está deixando de viver algo grandioso, glorioso e poderoso. Posso ouvir um amém, irmão? Igreja não é um ponto de pregação. Igreja não é um clube. Como assim, Davi? A igreja não é um lugar onde a gente se junta, faz amizade, conversa, come junto, pá, e apenas isso. Não. Eu pago a minha mensalidade, né? Davi acabou de falar dela. Pago a minha mensalidade, tenho direito a algumas coisinhas, tenho um nível de amizade com as pessoas e fechou. Não. Igreja não é um clube social. Posso ouvir um amém? É muito mais do que isso. Existe relacionamento na igreja? Sim, e muito. Mas a igreja não é um clube. E aí, por último, o meu preferido. Quem que chuta? Esse é famoso. Repita assim comigo. A igreja não sou eu. De novo, você vai falar mais forte. A igreja
não sou eu. Você não é a igreja. Posso ouvir um amém? Nunca fale isso e não acredite em quem fala. Não existe um indivíduo que é a igreja. Repita assim comigo: nós somos igreja. Posso ouvir um amém? Sabe aquele assunto, irmão? Eu sou a igreja, eu não preciso mais estar com as pessoas, eu não preciso mais frequentar, eu não preciso mais nada disso. Eu sou a igreja. Errado, mentira, heresia desses dias, para atacar aquilo que é grande e glorioso, a igreja de Jesus Cristo. A igreja não é você, mas você faz parte da igreja. Mas você só é igreja e só faz parte da igreja a partir do momento que existe mais um do teu lado. E não vale a sua esposa e o seu esposo. Não vale. Sabe por quê? Porque vocês são só uma pessoa. Marido e mulher é uma só carne. Igreja é você e mais alguém. E principalmente a sua família e mais outra família. Esse talvez seria o conceito até mais correto. Igreja é a tua família com outra família. Talvez você, da tua família, seja a única pessoa aqui, mas você é a sua família aqui, com outras famílias juntos. Isso é igreja. E nós já vamos entender um pouquinho mais. É uma construção, amém, irmão? Tenha paciência. Mas entenda esses pontos. A igreja não é essas coisas. A igreja é muito maior do que isso. A igreja é algo glorioso. E por isso que eu coloquei esse título, Igreja Gloriosa. Porque a igreja, ela é e sempre será gloriosa. Existe um termo muito usado, o que sempre me inspirou a falar sobre igreja desde o começo de eu ser pastor, é aquele termo: eu fui ferido pela igreja. Quem já ouviu? Levante sua mão, quem já ouviu? Quem já disse? Não levante sua mão, senão vai ficar, né, tipo, você foi ferida? Glória a Deus por isso. Fui ferido, irmão, deixa eu contar uma coisa para você: você não foi ferido pela igreja. A igreja não fere ninguém. A igreja de Jesus não. Você foi ferido por homens dentro de um sistema religioso, homens egoístas, homens vaidosos, pessoas que estavam mais preocupadas com os seus interesses do que com a palavra de Deus. Porque a igreja verdadeira de Jesus, ela não fere ninguém. A igreja é lugar de vida, de transformação, de comunhão. A igreja é gloriosa. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: eu amo igreja, cara. Amo demais. Eu acho que eu sou uma das pessoas, eu sou a pessoa que eu conheço, que mais ama a igreja. Juro para você. Davi, seu orgulho. Não é não, porque eu sei disso, cara. Porque eu amo essa realidade. E quando eu vou pregar ainda sobre igreja, daí eu amo ainda mais. Porque aí eu vou lendo os textos, eu falando, essa parada é muito louca. Então a igreja é gloriosa. E eu queria, antes de nós irmos entendendo o que é a igreja, vamos olhar para essa grandeza, a grandeza da igreja. E eu peço para você abrir a sua Bíblia num livro que eu gosto muito. Quem acertar ganha um bombom. Não é difícil. Paulo? Vou abrir em Paulo. Aí vacilou, hein? Nossa, aí falhou legal. Aí errou. Não, aí errou legal. Aí vai para disciplina em casa, cara. Vamos lá, quem acerta? Nossa, vocês são muito ruins, cara. Cara, eu vou falar de igreja, irmãos. Eu já fiz essa pregação. Que livro que eu vou ler? Ainda bem que eu vou pregar sobre igreja. Eu achei que vocês lembravam das coisas. Abra na carta maravilhosa de Paulo aos Efésios, irmãos. É o livro mais lindo da Bíblia. A carta de Paulo aos Efésios. Das epístolas dele, a mais gloriosa. Sempre que a gente for falar de igreja, irmão, a gente vai ler Efésios. Posso ouvir um amém? Que bom que eu vou pregar de novo. Eu estava até meio assim, falei, eu já preguei. Mas vamos de novo. Efésios capítulo 3. Ninguém vai ganhar um bombom. A Duda disse que falou, mas eu não escutei. Não, pode parar. Você fala aí pra dentro e quer ganhar bombom. Não vai ganhar. Meteram até um Tessalonicenses assim, tipo do nada, né? Tessalonicenses. Nada contra, né? Mas foi engraçado. Efésios capítulo 3. A gente vai ter que ler alguns versículos aqui, irmão. Irmão, cara, tanta coisa para falar que eu não posso me perder. Efésios é a carta mais profunda e mística que Paulo escreve. Alguns pregadores dizem isso e eu replico o que eles dizem porque eu acho muito interessante. Eles falam que um determinado dia, Paulo acordou e falou, cara, hoje eu vou apavorar. Hoje eu vou escrever tudo que eu sei. Ele já tinha feito isso em Romanos, ele falou, mas vou apavorar ainda mais. Eu vou escrever Efésios, uma carta à igreja de Éfeso. Porque o que Paulo fala, o assunto central de Paulo, é o mistério de Deus. Repita assim comigo, o mistério de Deus, que foi revelado em Cristo Jesus.
E quando nós olhamos para o assunto central do mistério de Deus, descrito por Paulo em Éfeso, nós encontramos no mistério de Deus o mistério de Cristo. E o mistério de Cristo é a igreja. Vamos ler algumas porções aqui. Versículo 1 diz assim, é na NAA que eu vou ler, beleza? Está na NAA? Perfeito. Por essa razão, eu, Paulo, repita assim comigo, por essa razão, grave isso, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. De novo, mais bonito. O prisioneiro de Cristo Jesus. Por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram a falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, no capítulo 2, por sinal. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério, olha qual que é o mistério, é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Versículo 9. E manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Existia um mistério oculto, irmão. Agora olha o que ele fala no 10. E isso, para que agora, mais uma vez, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão, nesse primeiro momento, eu quero mostrar para você a grandeza da igreja. E depois vamos descobrir o que é a igreja. Mas antes eu quero mostrar para você como é glorioso essa palavra igreja. Paulo ele está falando sobre esse mistério. Esse mistério é Cristo e a obra da redenção. Em que sentido? Paulo vai dizer assim, o mistério é que agora gentios e judeus são o mesmo povo. Isso para nós talvez não tenha tanta significância, seja tão interessante assim, mas para o contexto que Paulo está escrevendo, isso é muito profundo, porque nós sabemos que Deus, ele escolhe uma nação, a nação de Israel, e ele se torna o Deus de Israel. E aqui, depois da obra consumada da redenção na cruz do Calvário, agora existe um povo maior, que é gentios. Quem que é gentil, Davi? Todo aquele que não é judeu. Gentios e judeus dentro de uma mesma realidade. E esse era o mistério, porque ninguém entendia que era isso que Deus queria fazer. Daqui a pouco a gente aprofunda mais esse mistério. Mas aí Paulo vai tratando desse mistério, até que ele chega num ponto que ele diz assim, dentro de tudo isso, esse mistério foi oculto. Ninguém entendia ele. Ninguém sabia o que Deus estava fazendo. Ninguém conseguia ter a clareza do que Deus estava fazendo ao decorrer da história, desde Adão até agora. E aí Paulo solta a seguinte frase, lembrando, nós estamos olhando para a grandeza da igreja, e ele diz assim, mas agora, repita assim comigo, agora, por intermédio da igreja, os principados e as potestades nas regiões celestiais conseguem compreender e contemplar a multiforme sabedoria de Deus na igreja. Você entende o que isso significa? De olhar para a tua cara. Eu percebo que não. Eu vou explicar para você. Paulo fala aqui sobre principados e potestades. E eu também sei que muitos de vocês não sabem o que isso significa. Dá uma rápida aula de angiologia, mesa de discipulado hoje na hora do culto. Irmão, existe nas regiões celestiais principados e potestades. O que são as regiões celestiais? São lugares onde habitam seres angelicais que têm autoridade sobre lugares e também pessoas. Você acredita nisso? Se você não acredita, você tem um problema a respeito do cristianismo, porque isso é uma realidade. Por exemplo, existem principados e potestades que são principados caídos, são demônios que governam regiões. Mas também existem principados que são principados que estão debaixo
todos estão debaixo da soberania de Deus, mas tem aqueles que não são caídos, como por exemplo o arcanjo Miguel. Miguel é um principado, um anjo guerreiro. Então nas regiões celestiais, que são as regiões que nós não vemos, que nós não percebemos, mas elas são mais reais do que isso aqui, beleza? Temos que estar junto nisso. Existem principados e potestades. Esses seres celestiais, eles têm autoridade sobre lugares, eles têm autoridade sobre pessoas. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Como você definiria o maior problema do Brasil em relação a tudo que o Brasil é? Qual para você é o maior problema do Brasil? Se isso não existisse no Brasil, o Brasil era um país melhor. Qual que você diria? Vamos, rapidinho, chuta. Vamos, mais uma vez. Corrupção. É o que vai sair da boca de todos nós. Mais um, segundo. Joga um segundo aí. Vamos lá. O gringo, quando vem para o Brasil, o que ele quer? Ele quer as mulheres brasileiras. Ele quer prostituição. O Brasil tem dois seríssimos problemas. O primeiro é a corrupção. O Brasil só não é o que poderia ser por causa da corrupção. E a corrupção não é um problema político. Sabia disso? Quantos de nós? Eu nunca fiz isso, mas eu sei que muitos já fizeram. Na hora que o troquinho vem errado, você dá aquela, isso aqui beleza, hein? Tirei alguns reais aqui. Como que é o nome disso? Quantos brasileiros caminham a sua vida inteira dentro do jeitinho brasileiro? Como que é o nome disso? Corrupção. O brasileiro é corrupto, irmão. Não é o Lula que é corrupto. Não estou falando que ele não é também. Não posso defendê-lo. Mas não é culpa do político. O Brasil é corrupto. O brasileiro é corrupto. Não todos, eu sei disso. Mas a maioria maciça do brasileiro é corrupto. Porque existe um principado que atua no Brasil em relação à corrupção. Porque ele governa e ele influencia a nação em relação à corrupção. O brasileiro é influenciado. Aumentou essa luz aqui bem demais. Alguém me ajuda, em nome de Jesus. Essa luz aqui aumentou muito. Veja lá, já, o Ricardo está com o nenenzinho. Isso é principado? Isso é potestade? Posso ouvir um amém? Se você olhar para outras nações, por exemplo, se eu falar aqui para você Colômbia, o que você pensa? O que você pensa? Colômbia. Tráfico de drogas. É a primeira coisa que você pensa. Em alguma droga específica, mas tráfico de drogas. Isso são principados que têm autoridade sobre as nações. Existem os demônios, mas também existem os anjos. Por exemplo, o Brasil também é um país de muita influência na alegria, na festa. É um país que sabe ser feliz. Irmão, qualquer lugar. União da Vitória é uma cidade do sul do Paraná, você sabe muito bem disso, você mora aqui, que o povo é estranho. Não, União Vitória é estranho, travado, não sabe conversar. É o povo da nossa cidade é assim. Mas irmão, ficamos 2 meses quase em enchente. Passou a enchente, tá todo mundo na festa do xixi. Os caras perderam tudo, mas estamos lá. Vou descambar no Steinegger. Sim ou não? Porque o brasileiro sabe festejar. Sim ou não? Você não concorda comigo? Porque de fato existem influências e isso são principados. Só que você entendeu o que é principado? São seres celestiais que governam lugares. Existem alguns que dizem que existem principados que eles controlam, por exemplo, as maresias. Que Deus colocou anjos que controlam maresias. Isso é uma coisa bem interessante se você aprofundar. E quando acontecem tragédias, são eles que são responsáveis por essas tragédias climáticas e coisas do tipo. Um assunto para outra hora. Mas você entendeu o que são principados e potestades? Você entendeu isso? Agora olha o que Paulo fala. Paulo fala que agora existe uma maneira, e assim, irmão, só para fechar o assunto, são milhares e milhares. Não é meia dúzia, milhares e milhares de seres celestiais nos lugares celestiais. E Paulo fala assim, agora, por intermédio, vamos lá, vou colocar uma galera aqui, vem Adri, vem Alisson, vem Jura, vem Gado, 4 pessoas aqui, fica aqui do ladinho. Vamos, ligeiro, né, cara, ligeiro que eu só tenho até as 9. Olha o que Paulo vai dizer. Você entendeu essa galera? Os principados? Entendeu ou não? Tamo junto? Você acha que eles são tipo pouca coisa? Não, né? Estamos falando de coisas grandes, coisas sérias, coisas poderosas. Agora, Paulo vai dizer, irmão, daqui a Gabi, a Adri, o Alisson e o Jura. Sabe o que eles são aqui juntos? Igreja. Aqui está a igreja. Eu sei que todos nós somos, mas eu quero usar eles como exemplo. Aí Paulo fala assim, aquele mistério, a obra da redenção, ninguém conseguia entender, nem mesmo os seres celestiais. Eles não sabiam o que Deus estava fazendo, e eles não conseguiam entender o que Deus estava fazendo. Só que agora, por intermédio dessa galera aqui,
Deus começa a manifestar as hostes celestiais, a sua muitas maneiras de manifestar a sua graça, a sua multiforme e sabedoria em manifestar a sua graça. A igreja é um testemunho, a igreja é uma pregação para anjos e demônios verem como Deus é grande. Você não pegou. Quer que eu repita? Eu vou repetir. O jura, irmão, jura, você é bom ou você é ruim? Fala que você é ruim pra ficar legal. Ruim. Bom ou ruim? Ruim. Bom ou ruim? Essa aqui é bem ruim que eu conheço bem. Bom ou ruim? Ruim, irmão. Você é bom ou é ruim? Se fala que é bom, você é hipócrita. Você é ruim, irmão. Você é zero à esquerda, cara. Só que a Bíblia vai dizer que quando você se torna igreja, os demônios, os anjos, seres enormes de metros e metros de altura, que estão em lugares celestiais, eles olham para você e falam: como Deus é grande, por causa da igreja. Diga aleluia, pelo amor de Deus. Fiz mó teatro aqui, pode sentar, que o povo está devagar hoje. Irmão, olha a grandeza da igreja, cara. Nós não somos uma reunião de domingo à noite. Vou desenhar isso aqui melhor para você. Os demônios estão nessa posição, e aí eles olham para cá, e eles olham o Jonathan, e eles falam: cara, esse menino tem relacionamento com esse outro menino, e esses meninos decidiram no coração deles que eles não querem prostituição, que eles não querem sexo livre, que eles querem ser santos para Deus. Os demônios eles olham e veem: não há como parar esse Deus que está no trono, não há como nós combatermos com ele, porque olha o que ele faz. Os demônios conhecem o Jonathan, irmão, sabia disso? Os demônios veem os seus vacilos, eles não conhecem os pensamentos, mas eles veem os seus erros, e eles olham que mesmo nos seus erros, Deus libera graça sobre você, graça sobre você, graça sobre você, graça sobre você, e eles olham e falam: como parar esse Deus cheio de graça? E isso é por meio da igreja. Irmão, os demônios eles olham e eles veem pessoas diferentes. Eles olham pessoas que gostam do Bolsonaro, pessoas que gostam do Lula, pessoas que odeiam o Bolsonaro, pessoas que odeiam o Lula, se amando dentro de um relacionamento de igreja. E os demônios olham e falam: não tem como parar esse Deus, porque o sangue do Cordeiro une essas pessoas todas diferentes. Eles pensam diferente, eles gostam diferente, mas eles estão sempre juntos. Como parar um Deus tão grande que faz isso com pessoas? Por intermédio da igreja, demônios veem e falam: como Deus é grande. Anjos olham aqueles que obedecem às ordens de Deus, e eles falam: como Deus é grande. Como pode? Irmão, ontem à tarde, sábado de tarde, um jovem pastor de 29 anos, um jovem pastor de 40 anos, quantos anos tem, Júlio? 31, 32 anos, um jovem, cadê o João? Um jovem perdido por aí na igreja, que está desviadinho, o João, 30 anos, o Jasson, com 40 anos, você é velho pra caramba, com 26 anos, quem mais que estava? O Murilo, cadê o Murilo? Murilo, com, sei lá quantos anos o Murilo tem? Vou jogar 23 anos, decidiram num sábado ensolarado, pegarem cocô de gente, em xixi de gente, em rato morto, em lixo de morador de rua, em preservativo usado. É isso que nós fizemos ontem à tarde aqui do lado, porque estava tudo sujo. E decidiram assim, de boa vontade: vamos fazer isso, vamos, num sábado ensolarado. Sabe por quê, irmão? Os demônios olham e falam: cara, esses caras são idiotas, eles não têm mais o que fazer da vida. Eu e o Juras e o Murilo estava com nossos filhos em casa, mas nós deixamos ele para mexer com sujeira. Sabe por quê, irmão? Por causa de Jesus Cristo e da igreja dele. E os demônios olham e falam: como que pode? Isso não bate, irmão. Você não concorda comigo que isso não bate? Não tem por que nós estarmos aqui. O que nós ganhamos com isso, Jura? E eu estou dando um exemplo para você pensar o que você também faz. Porque você está aqui já é grande coisa. Você não precisaria estar aqui, irmão. Quando um jovem diz: eu não vou pecar, quando um jovem diz: eu vou amar o próximo, eu vou viver igreja, os demônios olham e falam: cara, olha o tamanho da graça desse Deus, porque ele está conseguindo levantar um povo que ama ele mais do que todas as coisas. Você está entendendo a grandeza da igreja? Deus usou a igreja como testemunho para todos os seus inimigos. Vocês querem ver como eu sou grande? Eu vou levantar um povo e eu vou manifestar esse povo para o mundo. Olhe eles, olha como eles são. Irmão, quem em sã consciência coloca um dinheiro numa igreja
com um pastor, que nem tamanho de gente tem, todo tatuado. Quem faz isso, irmão? Só quem ama Jesus com todo o coração, cara. E os demônios olham isso e falam, como, cara? O cara tá passando aperto e tá dando dinheiro para a igreja, tá ficando louco. É a graça, é a graça, é a graça derramada que os céus assistem e glorificam a Deus e veem como Ele é grande. Isso é igreja. Isso é igreja. Um povo que decidiu amar Deus mais do que todas as coisas. Um Deus que Ele não vê. Um Deus que às vezes a gente nem sente, mas que nós cremos mais do que nós cremos com aquilo que está diante dos nossos olhos. E isso é o testemunho para os principados e potestades. Isso é a igreja. Essa é a grandeza da igreja. Deixa eu ler mais 2 textos com você, irmão. Versículo 14. Paulo vai dizer assim: meu Deus, é 20 e 40, misericórdia. Vamos lá. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Só até aqui, no versículo 14, lemos? Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. Repare uma dinâmica aqui nos textos que Paulo escreve. Ele diz assim, lembra que eu falei para você repetir, por essa razão? Lembra disso? E aqui ele fala de novo. Nós lemos lá no versículo 1, por essa razão. Versículo 14, por essa razão. E lá Paulo vai dizer assim no versículo 1, por essa razão eu sou, lembra? Por essa razão eu sou prisioneiro. E agora ele diz, por essa razão eu me prostro. Quando você entende a grandeza da igreja, você olha para um homem como Paulo, e quando Paulo fala por essa razão, sabe qual é a razão? Dá um chute aí. Dá um chute. Está bem sugestivo, irmão. Por causa da igreja. Eu sou prisioneiro. E Paulo não estava contando uma metáfora, irmão. Paulo não estava contando uma história para boi dormir. Paulo era diariamente açoitado pelo Império Romano. Apanhava, perdeu tudo o que tinha. E ele diz, eu sou prisioneiro por essa razão. Qual que é a razão? Por causa de algo que eu entendi que Deus está fazendo sobre a terra. Ele está levantando um povo. E Ele me chamou para pregar o evangelho para esse povo. Para alcançar os gentios em todos os lugares que eu puder. E por causa dessa missão, eu me tornei um prisioneiro. E ele estava dentro de uma cela, escrevendo uma carta para uma igreja. Sabe por quê, irmão? Porque Paulo entendeu que a igreja era gloriosa. O que você faz, melhor dizendo, em relação ao entendimento sobre a igreja. O tanto que você faz pela igreja de Jesus é o tanto que você entende o quanto ela é gloriosa. Paulo entendeu a ponto de dizer, eu posso ir para a cadeia, como por exemplo, a cabeça dele foi cortada no fim da sua vida, porque ele entendeu o quão a igreja era gloriosa. Que a igreja não era um culto de domingo à noite, que a igreja não era um lugar que eu vim para agradecer, mas a igreja é uma missão, um povo, uma glória derramada sobre a terra. Eu não quero falar tudo que a igreja é agora, porque eu já vou chegar no que a igreja é. Tenha calma. Mas eu quero que você entenda como ela é gloriosa. E Paulo entendeu isso. E ele fala, eu sou prisioneiro. E depois ele fala, e eu me ponho de joelhos. Eu me prostro. Vou fazer uma pergunta para você, irmão. Você que já tem uma caminhada de fé significativa. Você tem se prostrado pela igreja? Você tem se submetido a sua vida? Prostrar aqui, Paulo fala que vai orar, eu sei disso. Mas nós podemos pegar que Paulo está parando a sua vida por causa da igreja. Entenda um detalhe aqui, meu irmão. Olhe para mim e me escute com cuidado. Eu não estou falando da Confins. Eu estou falando da igreja. Diga amém. Eu não estou falando da Confins. Eu estou falando da igreja. A igreja é muito maior do que a Confins. E Paulo foi ao ponto, irmão, de ser preso. Porque ele entendeu o que é a igreja. E o meu objetivo com essa série de mensagens é que você entenda o que é a igreja. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sinto de falar. Às vezes eu sinto de não falar, eu sinto de falar. Deixa eu me exibir uma coisa para você aqui, minha, pessoal. Eu não gosto de fazer isso, mas eu quero que você entenda algo. Eu viajei essa semana, e aí até a Adri se surpreendeu, porque fazia tempo que ela não participava de alguns trabalhos comigo. Irmão, você não tem ideia a quantidade de propostas de trabalho que eu recebo maravilhosamente boas. Você não tem ideia. Coisas que porque eu vejo as pessoas buscando hoje viver em certas cidades, fazendo certas coisas. E aí eu viajei para trabalho, e aí com alguns amigos meus, e eles com muitas propostas. E eu falei, meus brothers, vocês vão me perdoar. Eu não quero nada disso.
Mas Davi, o que você faz é muito bom, eu sei disso. Eu vou fazer um vídeo para o encontro. Mas eu não quero, porque eu decidi cerrar os punhos e ser preso por causa da igreja. Porque eu amo a igreja. E eu não ligo o quanto eu ganho e eu perco por causa dela. Eu entendi como ela é gloriosa. Sabe por quê, irmão? E eu não estou falando para você largar o teu trabalho, cada um tem sua vocação. Eu tenho uma vocação aqui. Minha vocação é pastoral e você talvez não a tenha. Mas eu estou mostrando para você um entendimento que eu oro para que você alcance, irmão. Porque com o que você tem que se tornar um prisioneiro pela igreja. Com o que você pode. O Senhor me chamou para algo. Mas sabe, irmão, eu estou dando um testemunho para fazer uma reflexão com você. E a Adriele conta um testemunho bem legal. Eu vou pegar o teu testemunho. Eu não lembro desse fato, mas nós éramos numa igreja há muitos anos atrás, que um dia um homem se levantou e foi contar um testemunho. E o testemunho dele era o seguinte: irmãos, e esse irmão contava com muita alegria. Diz a Adri, eu não lembro disso. Eu estava lá, mas eu não lembro disso. Ele contava com muita alegria: irmãos, nessa semana eu recebi uma proposta de emprego muito boa e eu recusei. E os irmãos, e o irmão passando acho que uma necessidade, né? Estava meio no aperto. E aí os irmãos, por quê? E aí ele diz assim: porque se eu aceitasse esse emprego, eu não viria mais aos cultos de domingo. E eu não quis perder a reunião dos santos na igreja. Só que o testemunho ficou bonito, mas não é tão bonito assim. Porque a Adri conta que na hora do culto o irmão se levantou e falou: isso é errado. Como que você faz um negócio desse? Eu sei que existem equilíbrios. Eu entendo isso hoje, tem irmãos que são dessa casa e estão trabalhando. Eu sei disso, eu entendo isso. Mas eu também entendo o coração do irmão quando ele conta o testemunho. Ele decidiu ser preso por causa da igreja. E alguns de nós, quando recebe propostas, nem pensa que isso tem a ver com a igreja ou não. Se isso incomoda, se atrapalha. O que eu quero é o faz-me rir. Você está entendendo, irmão? Porque quando você entende, coloca lá o gloriosa para mim, bem grande, igreja gloriosa. Quando você entende como ela é gloriosa, você começa a caminhar em um lugar de viver por isso. Sabe por quê? Vou te dizer por quê. E no decorrer da série a gente vai entender muita coisa. Hoje eu não tenho tempo para tudo. Mas deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Você está vivendo a sua vida. E a sua vida, ela é uma construção. Você está construindo alguma coisa. Por menor que ela seja. Alguns estão construindo grandes empresas. Alguns estão construindo uma vida sossegada. Mas todos nós estamos construindo alguma coisa. E nós podemos fazer uma metáfora que essa construção é uma casa. Ou melhor, é um edifício. E nós estamos nos esforçando para construí-la. Sim ou não? E isso não é errado. Isso não é pecado. Mas essa é a vida. Só que a Bíblia fala que existe uma construção acontecendo. E essa construção, ela tem uma pedra que fundamenta ela. A pedra é Cristo e a confissão dele. E essa construção é a morada de Deus no Espírito, chamada igreja. A igreja é uma construção. Porque quanto mais ela cresce, mais o evangelho alcança as nações. Mais pessoas são libertas, curadas, transformadas e começam a viver igreja. Só que essa construção, ela tem uma diferença para a tua construção. Essa construção, ela é eterna. A tua não. Quem que trabalha com construção? O irmão ali, quem mais? Quem trabalha? Tudo que envolve construção. Os arquitetos, engenheiro, pedreiro. Então, a construção que vocês colocam a mão toda semana tem uma diferença da que eu coloco a mão toda semana. Porque essa aqui é eterna. E a de vocês um dia vai cair. E eu estava no litoral catarinense, nesses dias trabalhando, dentro disso que eu falei para você. E no meio de todos aqueles prédios. Irmão, eu falei das propostas e não me mexe nada comigo, eu nem fico pensando sobre. Ai, mas eu dou risada. Coitado do Hélito lá, fica bravo comigo. Eu falei, cara, tô em outra, sai daí. E aí eu olhando aqueles prédios, eu falava, cara, tudo isso aqui vai cair um dia. Sabia, irmão? É só você ler a Bíblia. Tudo vai cair. Porque Hebreus vai dizer que chegará um momento que o abalável será abalado para que permaneça aquilo que é inabalável. Sabe o que é inabalável, irmão? Sabe o que não acabará nunca? Sabe o que é eterno e durará para sempre? A igreja gloriosa de Jesus Cristo. Essa não acabará. A construção do edifício chamado Morada de Deus no Espírito, igreja, ela é eterna. E aí eu pergunto para você, irmão, não estou falando para você parar a construção da sua vida, não estou falando para você parar com a sua empresa, com os seus negócios. Eu estou falando para você pegar a sua construção,
o edifício que você está construindo e jogar ele para dentro do edifício de Deus, para que ele também faça parte de algo eterno. Você está entendendo, irmão? Pegar a sua vida, os seus recursos, o seu dinheiro, a sua força, a sua saúde, os seus filhos, a sua casa, e jogar para dentro da igreja, para que eles façam parte daquilo que é eterno. A igreja gloriosa de Jesus, porque ela é grande, porque ela não é um culto de domingo à noite. Eu tenho pouco tempo aqui, e eu quero ler um texto, e eu vou só citar outros que eu ia ler. Paulo vai falar 2 palavras a respeito da igreja. Dentro desse entendimento da igreja gloriosa, Paulo vai dizer que a igreja, ela é plenitude. Cara, eu preciso ler esse texto, me perdoa, irmão, vou ter que ler. Coloca no telão para mim lá, Efésios 1, 22. Olha o que Paulo fala da igreja, irmão. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a próximo. Qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aonde está a plenitude de Cristo? Interpretação de texto básica aqui. Cristo é o cabeça sobre todo o universo, e Deus deu ele para a igreja, e ele é o cabeça da igreja, a qual é o corpo dele. E aí ele fala assim: a qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A plenitude é de quem? A plenitude é de quem? Vou te ajudar. Cristo. Mas ela está aonde? A qual é o seu corpo? O que o corpo é? O corpo é a plenitude daquele que enche todas as coisas. A igreja de Jesus é a plenitude de quem Jesus é. Eu queria muito que você entendesse isso, irmão. Eu acho que você não vai entender. Irmão, entenda uma coisa aqui, ó. Igreja e Jesus são a mesma pessoa. Só que a igreja é a plenitude, é o completo dele. Ele é completo na igreja, porque ele está no céu. Ele está aqui, mas ele está com o seu espírito. E o que o espírito faz? Ele age na igreja, para que a igreja manifeste quem Cristo é às nações da terra. Então a igreja se torna o completo de quem Cristo é. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você ama Jesus? Essa é a hora que você disse sim, irmão. Mesmo que seja mentira, para ficar bonito, para não ficar feio. Você ama Jesus? E aí eu pergunto para você: você ama a igreja? Não, essa não responde, agora não responde, porque falar sim não resolve. Se você ama Cristo e você não ama a igreja, você não ama Cristo, porque Cristo é a igreja. Porque o corpo, irmão, tem como você amar a minha cabeça e falar: não, Davi, teu corpo eu não tenho nada com ele, não gosto dele. Eu amo a tua cabeça, tuas ideias, mas você como todo não. Faz sentido isso? O corpo faz parte da mesma pessoa. E Paulo vai dizer que a igreja, ela é a plenitude, ela é o todo, porque é ela que mostra para o mundo quem Cristo é. Irmão, vou falar uma parada aqui, cara, que deveria mudar a sua vida, mas não sei se vai, mas deveria. Você tem colega de trabalho, pessoas que trabalham com você, você tem familiares. Deixa eu te contar um segredo sobre eles. Você é a representação de quem Cristo é para essas pessoas, porque você é a plenitude de quem Cristo é. Sabe o que eles conhecem de Cristo? Você. E aí a casa cai, você concorda comigo? Mas você como igreja, você é a plenitude de Cristo. Você é Cristo em movimento sobre a terra, porque Cristo e a igreja são a mesma pessoa. Por isso que não existe vida cristã sem igreja. Eu sou cristão, você vive igreja? Você ama a igreja? Você se gasta pela igreja? Não, então você não é um cristão. Você só é um religioso. Não fui eu que disse. Não fique bravo comigo. Não fique bravo comigo, irmão. Abrace a gloriosa igreja de Jesus, cara. Sabe o que você tem que fazer na tua vida, irmão? Você tem que vir na parada lá que nós vamos fazer. Como que é o nome? Integração. Você tem que vir na integração, cara. Conhecer a igreja e viver a igreja com nós. E eu não estou pregando para você vir. Se você não quiser vir também, o problema é teu. Eu só estou mostrando para você a gloriosa igreja de Jesus, porque ela é a plenitude de quem Cristo é. Você consegue entender isso? Cristo é grande? Cristo é poderoso? Cristo é vivo? Então,
A realidade de quem ele é está na igreja, no povo que ele comprou para si. Você entende isso? Você acha isso grande ou você acha isso qualquer coisa? Eu tenho direito, irmão, de dar uma cutucada quando a gente não consegue vir no culto, cara. E eu nem estou pregando de vir no culto. Eu estou pregando de viver igreja, de amar igreja, de fato ser igreja. Porque você não vem à igreja, você é a igreja, parte dela. Nós vamos entender isso ao todo. Está fazendo sentido até aqui? Eu vou encerrar. Mas antes deixa eu citar um texto e deixa eu ler um último texto. Paulo chama a igreja de pleroma, a plenitude de Cristo. E Paulo chama a igreja, em Efésios 2:10, de poema, melhor dizendo. Poema. Quem sabe o que significa poema? Paulo vai falar, nós somos, não precisava colocar porque daí todo mundo fica lendo, mas amém Jesus, agora eu vou ler. Nós somos feitura dele. Nós quem? Paulo não está falando de uma individualidade aqui, ele está num contexto de falar de igreja. E ele fala, nós igreja, somos feitura dele. A palavra feitura, ela significa poema, a palavra grega poema. Sabe o que significa poema? Quem sabe o que significa poema? Eu vou dizer para você, obra-prima. Vocês pegam os bagulho, cara, eu que sou muito emocionado, né, cara? Obra-prima. Sabe o que a igreja de Jesus é, irmão? É a sua melhor criação, é a obra-prima, é o que ele fez com o maior carinho e amor que alguém pode fazer. Sabe qual é o maior interesse de Jesus Cristo, irmão? A igreja dele. Sabe o que ele ama mais do que tudo, a ponto de dar a sua vida? Não é a humanidade, isso é uma interpretação equivocada. Ele ama e se entregou pela igreja, porque ele ama a igreja, porque ela é parte dele. Sabe como que significa essa igreja sendo parte de quem Jesus é? Vou contar uma historinha para você, eu vou repetir ela daqui a algumas pregações. Deus cria o homem, e aí o homem é colocado no jardim do Éden, e o homem começa a cumprir uma missão, você lembra disso? Começa a fazer coisas, até que chega um momento que o homem sente falta de uma coisa. Do que o homem sente falta? Nossa. É demais, mano. Você viu? Você pegou? Mulher. Esse já sem fogo na roupa. Nossa, me quebrou legal, cara. Vamos lá, irmão, deixa eu me concentrar. Nossa, cara, acabou comigo. Estava contando bonita a história. Adão sente falta de algo. E aí, o que Deus faz com Adão nessa falta que Adão tinha? Adão sentia falta de alguém que fizesse parte de quem ele era, um completo dele, porque todos os animais tinham um completo de quem ele era, menos Adão. E aí o que Deus faz com Adão? Deus coloca Adão para dormir. E Adão pega Deus pega da costela de Adão, arranca da sua costela e forma a sua ajudadora. Forma parte de quem ele era, forma Eva. E aí Adão acorda do sono, contempla Eva, e Adão diz, essa sim é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, ela é parte de quem eu sou. Agora sim eu sou completo, agora sim eu sou inteiro. Posso ouvir um amém até aqui? Alguns bons 1000 anos depois, em média 3000 anos depois, tem um acontecimento na história da redenção. Jesus Cristo, ele está pendurado no madeiro. E ele fala, Pai, eu estou sozinho aqui. Pai, você me abandonou. Deus meu, por que me abandonastes? Eu estou sozinho aqui, Pai. Algo está faltando. E o Pai fala, não há problema, filho. Eu vou colocar você para dormir. Mas antes, um soldado romano se aproxima de Jesus no Calvário e fere a sua costela, fere o seu lado, e dali sai água. Sabe o que estava nascendo ali? O corpo daquele que estava preso no madeiro. Quando Deus traz uma ajudadora para Adão, Ele não está dando uma mulher para Adão, Ele está manifestando o que Ele estava fazendo, que era eterno. Ele dá uma mulher para o seu filho Jesus. Ele faz nascer a igreja da costela, do lado de Jesus. E agora, a igreja e Jesus, como Adão e Eva, são um só corpo, são uma só carne, são uma só pessoa. E por isso que ela é gloriosa. Ela não é gloriosa porque você está aqui, até porque você não era grande coisa, e nem eu, muito menos eu. Mas ela é gloriosa porque ela é parte de quem o Filho de Deus é. Ela é ao lado de Jesus. Ela é a sua esposa. Posso ouvir um amém, cara?
Deixa eu ler um último texto com você. Efésios 2, versículo 11. Abra sua Bíblia e nós vamos encerrar. Vou ter que ler tudo aqui, irmão, não tem jeito. Versículo 11 diz assim: portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, na sua carne, derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo, antes de ler o 15, olhe para mim rapidamente. Aí aqui a pergunta para nós encerrarmos. Então, Davi, a igreja é gloriosa, mas o que é a igreja? Paulo vai nos declarar em Efésios 2. E as próximas ministrações, nós vamos entrar em cada um desses assuntos que Paulo vai falar do que é a igreja. Vamos lá, versículo 15. Cristo aboliu dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo, repita assim comigo, uma nova humanidade, fazendo a paz, reconciliasse ambos em um só, repita assim comigo, corpo, com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou para vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, repita assim comigo, Pai, em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados, repita assim comigo, edificados, junto com os outros, olha isso, junto com os outros, para serem morada, repita assim comigo, morada de Deus no Espírito. Repita assim comigo, o que é a igreja? Nós acabamos de ler, e eu vou colocar 3 pontos para você, que é o que nós vamos aprender daqui para frente. Repita assim comigo, uma família para o pai, uma noiva para o filho, uma morada para o Espírito. Nossa, quando eu falo isso, meu ser treme, cara, juro para você. Vou falar de novo. Uma família para o pai, uma noiva para o filho, uma morada para o Espírito. Isso é a igreja. Nós entendemos hoje que ela é gloriosa, que ela mexe até com os lugares celestiais. Mas nós precisamos entender o que cada ponto desse aqui significa. A igreja é uma família, a família de Deus. Só que sabe o que eu quero que você entenda para você estar aqui semana que vem, irmão? A Bíblia não é uma fantasia. A Bíblia não pega palavras e joga ao vento. A Bíblia é real. E quando a Bíblia diz que a igreja é uma família, a igreja é uma família. Uma família, irmão. Tem problema com família? Então, você não tem família? Você é um solitário? Deixa eu dar uma notícia para você. A igreja é a família. E só quem está na igreja sabe o quanto de verdade, verdadeiramente, a igreja é uma família. E isso traz muitas implicações. Isso fala muito de como nós devemos nos comportar, da nossa natureza, porque ela é a família do Pai. E se você entender, irmão, por isso que eu falei que tudo isso muda a tua vida. Se você entender e passar a viver igreja como família, irmão, cara, você não tem ideia como a sua vida muda. Você não tem ideia como você é transformado. Se você entender o que é a família de Deus na terra. E eu repito, não é uma palavra qualquer. Ah, eu tenho a minha família, né? A igreja é meus amigos. Não, a igreja é a tua família, mais do que teus parentes. Só que você só entende isso, irmão, quando você entra na parada. E eu digo para você, irmão, é glorioso. Não porque eu deixo meus familiares, mas porque, sabe qual que é? Timothy Keller, ele diz assim: você tem mais em comum com um cristão lá no Tibete do que com o seu próprio vizinho. Se você for um cristão, né? Você como cristão, você tem mais em comum
com um cristão lá no Tibete do que com o seu próprio vizinho, talvez com o seu próprio tio. Sabe por quê, irmão? Porque em você corre o mesmo sangue que ele. Não sei se vocês não entendem ou se vocês acham chato, mas isso é profundo demais, irmão. Existe um sangue que corre em você, e ele não é fantasia, ele é real, ele é verdadeiro. Você não o vê, mas ele é mais verdadeiro do que o sangue que corre aqui que você vê, que tem o mesmo DNA dos seus familiares, a família de Deus. E Paulo continua dizendo que a igreja é a noiva, e quando você entende a igreja como noiva, você nunca mais faz perguntas como: o que eu faço da minha vida? Eu não sei para onde a minha vida está indo. Quando você entende a noiva do Cordeiro, você sabe exatamente para onde a sua vida está indo. E você sabe exatamente para onde você deve ir e como você deve viver. Davi, eu já ouvi essa pregação, mas eu não estou sabendo. Então você precisa ouvir de novo, que você não entendeu algumas paradas ainda. Posso ouvir um amém, irmão? Por isso que eu falei que isso muda a sua vida. E por último, o meu preferido: a igreja é a morada de Deus no Espírito. Sabia que Deus tem uma casa na terra? Como eu queria que você abraçasse isso. Sabe aonde Deus mora, irmão? Ele mora na igreja. E isso não é uma fantasia, cara. Isso é real. Isso é verdadeiro. Isso é profundo. Isso é poderoso. Porque o dia que nós entendermos isso profundamente, essa presença daquele que mora na igreja, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, cara. E a presença dele vai manifestando de uma maneira mais profunda entre nós. Porque o lugar preferido de Deus, irmão, não é o céu, é a igreja. E é engraçado que a maioria dos cristãos vive um estilo de vida que prefere o céu, quando o próprio Deus que está no céu prefere a igreja. Prefere você, que é um porcaria, velho. Sabe por que eu falo essas coisas? Não é para te tirar, é para você entender a graça, irmão. Para você entender que tudo isso está sustentado em um atributo do divino, a graça. Ele ama quem não merece. Eu queria ter tempo de falar sobre a natureza da igreja hoje, não vai dar. Mas a natureza da igreja fala daqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo. O Valdeco já veio aqui até para eu terminar o culto já, você viu? O povo já está me forçando a terminar. Irmão, fique de pé, vamos orar nessa noite. Irmão, os irmãos vão ministrar uma última canção, nós vamos cantar, nós vamos orar e nós vamos para casa. Mas antes eu queria que você fizesse uma oração. Vou só fechar o raciocínio aqui. A igreja, ela é gloriosa. A igreja, ela é a maior realidade presente na terra. A igreja é a maior realidade presente na terra. Davi, mas é que assim, eu conheci a igreja, não sei o que lá, irmão, não era a igreja de Jesus. Era uma instituição qualquer. Talvez essa instituição seja uma instituição qualquer. E você nem deva ficar aqui, você deve ir para outro lugar, se isso for uma verdade. Mas a igreja, ela é real, verdadeira e gloriosa. A igreja, ela é uma família para o Pai. Ela é uma noiva para o Filho. Ela é uma morada para o Espírito. A igreja, irmão, ela é o maior interesse de Jesus Cristo. A igreja, irmão, ela é o maior interesse de Jesus Cristo. Aí eu faço uma pergunta para você: por que não é o teu? E por que não é o teu? Olhe para mim e responda para você: será que algo não está errado com a nossa fé? Por que Jesus se interessa tanto pela igreja e eu não? Porque nós não entendemos a nossa fé, irmão. Desculpa a honestidade. Nós não entendemos do evangelho. Nós não entendemos do cristianismo. Nós aprendemos uma religião. Nós entendemos que isso aqui é a igreja. E que se eu vim aqui, tudo está bem. Não está, irmão. Não significa absolutamente nada. Me perdoa a honestidade, irmão. Mas eu preciso tirar você desse lugar. Estar aqui não significa absolutamente nada, irmão, se você não viver igreja. Porque viver igreja significa muita coisa. Davi, eu não devo mais vir? Não, irmão, você deve abraçar a igreja, para que a sua vida entre no exato prumo daquilo que Deus deseja fazer sobre a terra. E Ele conta com você. E Ele deseja incluir você.
Você entende isso? Então faça uma oração nessa noite. Jesus, me dê amor pela igreja. Ore aí no teu lugar. Feche os seus olhos. E ore isso. Jesus, me dê amor pela igreja. E me ensina na igreja, Jesus. Seja ela qual for, irmão. Eu não estou pregando para que você fique aqui. Eu estou pregando para que você viva igreja, cara. E é claro, você vai precisar estar em um lugar. Mas hoje eu quero que você entenda isso. Que eu estou pregando para você do maior movimento, instituição e realidade que existe na terra e que jamais existirá igual e que jamais existiu antes. A igreja de Jesus. Ore. E que enquanto você ora, o Espírito plante um coração pela igreja dele, os interesses dele em você, porque os interesses dele são a igreja. É a igreja, melhor dizendo. É a igreja de Jesus.